Sadashiva Samrambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Gurateneti Murtideva Vibhavine Vyomara Vyaktadenaya Dakshinamurtya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Parama Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshma Shanti 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 Om 3 times Om. Eu devia ter deixado isso com você. Uma boa, uma ótima cantora, uma voz maravilhosa. É verdade. Próxima vez. Você já Intervalo. decorou isso? Isso. Não, ainda não decorei. Vou pegar essa link que eu não sei o que é. Ok. O capítulo 54. Arjuna disse: Ok, Krishna, por favor, escreva uma pessoa de constante sabedoria. Antes o Krishna estava dizendo: quando sua mente não está mais preocupada com os resultados prometidos nos Vedas, ela permanece estável. Ela permanece estável, econômica, etc. E estabelecida, ou numa linguagem mais apropriada, ela permanece obcecada pelo ser, né? Mente firme, né? Nessa contemplação do ser. A gente não pode, jamais a gente pode objetivar e contemplar o ser. A gente não tem a capacidade de objetivar e conhecer o ser. A gente não tem a capacidade de objetivar e experienciar o ser. Mas a gente tem a capacidade... Cadê as cadeiras para na cozinha, né? Tem lugar aqui. Duas na... Dá pra sentar aqui também. Pega a menor aqui, tá aqui, ó. Tem uma cadeira para Alex. Alex, tem a cadeira. Tem a cozinha também. Quem chegou com o celular aceso, desliga, por favor. Lembrando de um desenho, que você fala Alex, né? E tem um desenho que chama Madagascar, né? Aí tem um leão lá que chama Alex. Fala. Aí o amigo dele, que é a zebra, fala, é a mesma voz sua. Ah, veja, Alex. É, veja Alex. Mas é bonitinho. É legal dublado. Igual eu, falo, Arlindo. Arlindo. É super legal você chamar de amigo de novo, uma experiência tão nova para mim. Desculpa, eu não consigo. Nem eu. Não. Você não tem cara de Arlindo, você tem cara de Nagara. Cara de Nagara. Para as pessoas novas, Arlindo, é uma homenagem ao meu pai e minha mãe, mortos já há tantos anos. Eles me dominaram Arlindo e agora eles ficaram tão aborrecidos que eu abandonei o nome. Eu gosto também quando me chamam de Lígia, muita gente me chama de Lígia. Ora, Acho que ele foi da toalete. pode o Alex fazer culpa. Obedecer o ser. Obedecer o ser. Então a gente estava dizendo que quando a mente não está preocupada com os resultados prometidos no Veda, ela permanece focada, estável e sempre estabelecida no ser. Como é que a mente vai estabelecer no ser, focar no ser, pensar no ser, objetivar o ser, experienciar o ser, contatar o ser? Se o ser não é um objeto de contato, não é um objeto. Yoga significa literalmente contato, não contato.
Nossa yoga, Yana Yoga, é a yoga ao não contato, a yoga do não contato. Porque o ser não é um objeto que possa ser contatado, experienciado, conhecido como um objeto, não pode ser objetivado. Então, toda vez que as escrituras dizem que manter a sua mente, permanecer ela estável, fixada, focada no ser, significa trazer a mente para um símbolo do ser. Os símbolos do ser são importantes. É como se fosse um estágio intermediário. A gente sabe que o ser, a gente não pode ter um relacionamento do ser, porque aquele que quer se relacionar com o ser já é o ser. E o buscador não pode se dividir em dois. Você pegar, deixa eu cortar com uma serrinha, não. Essa parte minha daqui vai contatar, objetivar, experienciar a minha outra parte. Então, como o ser é não dualista, existe somente um ser, o indivíduo que é o ser, de modo a poder contatar, focar e estabelecer-se no ser, ele tem que se utilizar de um símbolo. Alguma coisa que simbolize o ser para mim. Né? E, recentemente nós falamos disso, que existem diversos símbolos do ser. Todas essas divindades, Krishna, Vishnu, etc., Ganesh, Lakshmi, e centenas delas são símbolos de Ishvara manifesto. Quando a gente fala de Ishvara não manifesto, que é a consciência awareness, né, pura, a gente pode dizer, pura consciência, aí é ainda mais difícil estabelecer uma divindade, um ser. A gente fala, não, é o absoluto. Então, como é que eu vou me relacionar com o absoluto? Não, ou é Brahman, que significa, né, consciência, ou absoluto. Então, quando a gente quer estabelecer um símbolo com a consciência original, normalmente o símbolo mais próximo da consciência original é uma mente extremamente satívica. Então, essa mente satívica, ela nos oferece um reflexo muito fiel dos atributos do ser, entendeu? Que é esse senso de plenitude e limitação, além dos parâmetros de tempo e espaço, e essa paz, essa segurança, essa tranquilidade. Por que existe a segurança no ser? Porque a insegurança é um produto da diversidade. Quando existe a individualidade, onde objetos que são separados e independentes uns dos outros, e todos esses objetos são sujeitos ao tempo, à limitação do tempo, então existe sempre insegurança. A gente tenta criar segurança porque existe tantos outros objetos buscando segurança, mas quando existe somente um ser, a problemática de medo, desejo e insegurança ela é resolvida, porque é tudo eu. O problema de Dharma fica resolvido, porque já que sou tudo eu, como é que eu vou explorar, matar, enganar, manipular? Porque eu quero para mim. História essa de mim, se tudo é Ishvara. Então, esse conhecimento nos permite de desenvolver essas qualidades, essas capacidades de agir segundo a real natureza do ser, que é a não dualidade. Né? Existe somente um ser, ele aparece em diversidade, do mesmo modo que diversas ondas ocorrem no mar, mas é tudo simplesmente o oceano e fundamentalmente é tudo somente H2O, do ser pleno. Então, uma simbologia do ser pleno, da consciência universal, original, infinita, é um símbolo que cada um de nós deve escolher, entendeu? Então, ele fundamentalmente ele é simbolizado por um tipo de experiência extremamente sutil, derivada de uma mente extremamente sutil. Quando a gente vem para o seminário de Vedanta, nós começamos a contemplar nesses ensinamentos, não sei se vocês notaram, nossas mentes gradualmente começam a desenvolver Sattva-guna.
e a gente começa a experimentar essa paz, essa segurança, essa tranquilidade, essa confiança, né? Então, tudo isso pode ser utilizado como um símbolo do ser. Então, eu quero buscar aquele atributo de segurança, paz, confiança, paz, relaxamento, amor, silêncio. Então, os símbolos são os mais diversos. Qualquer um desses símbolos são estados mentais de um intelecto mais sutilizado que nos aproximam do ser. Então, mais adiante a gente tem que começar essa dualidade entre eu e o símbolo do ser, e aí a gente realiza, se toca, diz assim, mas eu sou o ser. Entendeu? Esse fenômeno que eu estou definindo como ser nada mais é do que um reflexo de eu mesmo no corpo sutil desse jiva que todo dia de manhã aparece na minha frente, né? Você já notou que o seu jiva não te deixa? O jiva todo dia de manhã em frente a gente. Então a gente sabe, esse é o meu jiva, né? Eu refleto na mente desse jiva. Eu gostaria que esse jiva ficasse tranquilo, de modo que esse jiva possa curtir a sua existência e realizar a sua real, essencial, fundamental identidade, natureza, como eu mesmo, o único ser existente. Ele permanece e fica estabelecido no ser. Isso conduz ao autoconhecimento e ao moksha da liberação. Arjuna disse a Krishna, por favor, descreva uma pessoa de constante sabedoria, cuja mente não é perturbada por nada e reside no ser. Como fazem tais pessoas para interagir com o mundo? Essa questão é uma questão que aparece em todos os Upanishads, em todas as escrituras vedantinas. A questão assim, o que é isso? A gente fala disso, dessa condição. Sempre é melhor considerar a experiência, o modo de comportamento ritual realizado como uma condição, que é o estado, da impressão de um estado mental. Os estados, eles sempre se modificam. A gente se identifica com estados, mental states, conscious states, como a gente diz, quando a gente confunde consciência com mente. Então, com essa condição do autorrealizado, por quê? É importante a gente fazer essas perguntas. O Vedanta é um ensinamento que é sempre apresentado como um diálogo de pergunta e resposta, todas as escrituras vedantinas, para ilustrar a necessidade dessa constante investigação com a ajuda de um professor, o simbolismo de um professor e o discípulo, o professor e o discípulo. Nossa, chegando aí. Então, o motivo... Tá aqui. Vê se tem uma cadeira para... Tem as últimas. A gente vai poder fazer uma fotografia completa do grupo, a fotografia oficial do seminário. Esses tratamentos psicológicos, análises, psicoterapias, que sentido tem aí na qualidade da mente? É tudo parte do processo de evolução do indivíduo, tá? Tudo parte. O Vedanta não entra na psicologia pessoal do indivíduo, ele trabalha na psicologia universal do jiva, mas não pessoal do jiva. Mas não significa dizer que os trabalhos de psicologia sejam irrelevantes ou desnecessários. É o trabalho mais básico de arrumar um pouco a casa, porque uma mente psicologicamente perturbada, ela tem muita dificuldade de crescer espiritualmente. Se eu tiver a oportunidade de ler minha biografia, eu comecei de lá. Tive que saber quando eu era adolescente, eu fazia psicoterapia, terapia de grupo, uma coisa foi me levando a outra, até eu chegar naquilo que a gente chama de meditação, né? O Osho, que era
um nível de espiritualidade bem primário, elementar, que foi importantíssimo no meu processo, e foi um salto de qualidade depois de ter feito tanto psicoterapia e terapias de grupo. Né? Então, tudo isso são instrumentos importantes no nosso. Então, a gente estava dizendo que essa questão de como se comporta o auto-realizado aparece em quase todas as escrituras por motivos os mais diversos. Primeiro, porque quando a gente chega no Vedanta, a gente compreende que a gente precisa desenvolver certas qualificações, a gente se toca que é um trabalho que requer muita dedicação, muita determinação e relativamente tempo. Né? A gente vai ter que abrir mão de outros valores e a gente vai ter que trabalhar seriamente. Aí a gente coloca na balança e diz, pô, mas a coisa aqui é tão simples. Eu estava em contato com outros babas que me diziam que basta vir aqui, fechar os olhos e quando você menos esperar, uma transmissão vai acordar você e você vai ficar realizado, resolvido, etc, etc. Então você chega para o Vedanta e a gente diz a verdade. Aí aqueles poucos que sobrevivem o impacto dessa verdade, eles têm que medir, né? E falar assim, tudo bem, faz sentido, porque eu estou já há 20 anos indo de guru a guru, de baba a baba, eu fico curtindo o Shakti, curtindo estados mais satívicos, né? Quando em contato com a energia da santa, etc. Mas aí minha mente se modifica de novo, o meu ser pequeno se manifesta e começa a me humilhar, né? Forçando a agir como um indivíduo pequeno, limitado, etc, etc. Insuficiente, inadequado. Então, o indivíduo, quando chega no Vedanta e ouve a proposta do Vedanta, a proposta de Ishvara, ele quer saber, tudo bem, é um trabalhão, mas qual é o benefício? O que eu vou ganhar com isso? Então, essa questão aparece em todos os Upanishads, entendeu? Qual será o benefício? O que eu vou ganhar? Como é que é essa história? Como é que você se comporta depois? E outro aspecto é que esse tópico ele é importante como motivador também. Da parte do estudante, ele quer saber se vale a pena. O que eu vou ganhar com isso? Já que o trabalho é tão grande. Se o trabalho fosse mínimo, entendeu? Eu dizia assim, eu quero assim, vou comprar. Você compra, não gostei, aí você bota na gaveta. E tudo bem. Mas já que é um projeto de vida, você tem que avaliar e ver assim, será que vale a pena mesmo? E esse tema aparece em todos os Upanishads também como motivador. Na medida que Ishvara explica os benefícios do autoconhecimento, o estudante ele se sente mais encorajado, mais motivado. Né? Então, é um trabalho duro, tem que arregaçar as mangas, não basta vir a um seminário, e quando a gente entra no seminário, todo mundo fica satírico, a mente fica clara, o nosso autoconhecimento permanece firme, mas porque a ignorância é profundamente arraigada, vinculada no subconsciente, no corpo causal, ela começa a de novo colocar pressão na nossa mente subconsciente. Então quando a gente vê, a gente começa, um termo que eu usava no passado, a gente começa a trair o nosso autoconhecimento. Eu sei quem eu sou, eu compreendi, mas é como se eu estivesse traindo. Eu começo a me comportar de modo auto-insultante, auto-dominativo, né? Auto-humilhante. Eu ser pleno, cheio, completo, nada pode ser adicionado a mim. Aí quando eu vejo, eu estou lá mendigando, por favor, me dê isso, me dê aquilo, eu preciso de amor. Eu preciso tanto de amor. O ser pleno, que é a fonte original de segurança e amor, começa a mendigar. Aí você fala, putz, eu estava tão claro no meu conhecimento,
e agora eu estou vacilando e começando a me comportar desse modo humilhante, né? Então, é um trabalho que precisa ser mostrado os frutos, os benefícios desse trabalho, porque ele requer muito trabalho, porque a ignorância é profundamente insistente. Ela é arraigada profundamente no nosso corpo causal e ela é insistente, ela fica retornando. Por quê? Porque ela é universal e eterna, ela sempre existiu. Então, o trabalho do Vedantino, do Yanni, uma vez ele tem esse conhecimento direto, ele tem que continuar nutrindo esse conhecimento direto. Se a gente faz um seminário e a gente volta para casa e a gente abandona o contato com as escrituras, com os ensinamentos, com o seu professor, etc., etc., a ignorância começa a ganhar músculo, ganhar força. Aí quando você vê, a ignorância é tão forte, grande, e o seu conhecimento é tão pequenininho e fraco, né? Então não pensem que é uma coisa que ocorre da noite para o dia, uma coisa que basta de vez em quando abrir o livro de Vedanta, ou de vez em quando fazer um seminário ao ano. Cadê a Wanda? Eu tô aqui, Arlindo. Tá ouvindo? Tá pegando crise de tosse. Você está ouvindo? Tô, porque Ok. o doutor chegou lá no fundo pra Ótimo. trabalhar. Então, por isso as escrituras sempre fazem menção a isso como meio de motivar, encorajar os estudantes a tirarem a espada e fazerem good work, né? Grande work, good work, bom work. Eu quero remover a minha ignorância, eu quero me estabelecer como puro conhecimento, quero saber quem eu sei, permanecer firme nesse conhecimento, de modo que eu possa viver uma vida feliz, de modo que eu possa amar, experimentar paz, ter um impacto nos meus amigos, encorajar os meus amigos, etc. A vida nada mais é do que a evolução individual de cada um de nós. A possibilidade. Como fazem tais pessoas para interagir com o mundo? O professor não responde essa questão como foi formulada, porque infelizmente você não pode dizer se uma pessoa é livre simplesmente através do seu comportamento e ação. Então essa é uma pergunta difícil de responder, como age. Porque a pessoa, quando ela sabe quem ela é, esse conhecimento é firme, ela fica livre daqueles desejos e aversões desnecessários, gratuitos, desnecessários, que são todos aqueles que buscam preencher esse vazio derivado dessa ignorância. Eu sou vazio, sou incompleto e eu preciso de tudo isso. Então, a pessoa, conhecendo a sua real natureza, ela se livra disso, se livra dessa compulsividade de tentar obter coisas para se completar, para se assegurar, para se tranquilizar. Mas ainda assim, o indivíduo jiva que realizou a sua real identidade e natureza como consciência plena, nessa subordem de realidade, ele permanece como jiva. E cada jiva é um desenho de construção único. A gente sabe que nem mesmo nas montanhas dos Himalaias, onde existe tanta neve, não existe um floco de neve que seja igual ao outro. Ishvara é único em suas construções, em suas fabricações, né? Então, cada construção é diferente. Portanto, cada jiva mukta é um jiva que se tocou. Jiva é um jiva que não se tocou ainda, em referência à sua real identidade. Então, o jiva mukta, ele permanece com a sua construção, responde aos estímulos do mundo segundo a sua natureza aparente, que é o programa que Ishvara lhe deu. Mas, naturalmente, tudo em Nitya se modifica constantemente. Então, o programa do Jiva Mukta, o programa do Jiva, ele se modifica constantemente. Gente, vocês já notaram que
o nosso condicionamento, o nosso programa, ele vai se modificando ao longo dos anos. O mesmo ocorre com o Jivamukta. Jivamukta, em geral, esse evento, essa situação, essa condição, esse do autoconhecimento representa um impacto grande em relação ao condicionamento, ao programa do Jiva. Em outras palavras, tem um poder de purificação muito grande. A gente fala de purificação, ou preparação da mente. A purificação existe desde os tempos de ei, eu preciso de terapia, eu preciso de psicanálise, eu preciso de ajuda, eu preciso de um grupo que me ajuda a abandonar as drogas, o álcool, seja o que for. Isso é uma busca pelo melhoramento pessoal, desenvolvimento pessoal. Então, todo esse processo de crescimento espiritual, ele vai produzindo uma purificação mental, emocional. A gente vai se purificando. Aí a gente vai fazendo terapia, isso e aquilo, grupos, vai fazendo yoga, para relaxar o corpo. Quando a gente relaxa o corpo, a mente relaxa também. A gente se sente melhor, a gente responde melhor aos estímulos. Então, isso tudo vai modificando constantemente a nossa mente. Em outras palavras, vai produzindo crescimento ou purificação do nosso corpo sutil. Então, isso vai, aí a gente entra no campo da meditação, isso e aquilo, grupos de meditação, grupos de satsang. Quando ocorre o autoconhecimento, essa purificação, ela sofre uma aceleração muito grande. Entendeu? As escrituras dizem que there is no purifier such as self-knowledge. Quando a gente sabe quem a gente é, no momento que a gente realmente abraça, assume, sem nenhuma dúvida, com total convicção disso, imediatamente todas essas vássanas baseadas na auto-ignorância, eu preciso de tantas coisas para me sentir seguro, tranquilo, relaxado e completo. Preciso de amor, o amor é a coisa mais comum, a necessidade de ser amado. Então todas essas vássanas, elas são neutralizadas pelo autoconhecimento numa grande extensão, como se diria isso? No large extent. Abrangentemente, assim, uma forma ampla, extensiva. De modo extensivo. Porque todas essas vásanas, elas são frutos daquelas noções errôneas em referência à minha real natureza. Eu penso, eu sou a construção, eu sou inseguro, eu sou incompleto, etc, insuficiente, inadequado. Eu preciso de validação, amor, apreciação, eu preciso disso, daquilo, desses objetos materiais. Quando você sabe quem você é, você descobre que você, na verdade, é esse princípio consciente que é infinitamente ilimitado. Esse princípio consciente que não é limitada pelos parâmetros de tempo, espaço, etc. Então, esse conhecimento imediatamente neutraliza, ou cancela, ou reduz essas energias que são baseadas na ignorância de quem eu sou. Então, no momento que a gente sabe quem a gente é, essas vássanas, imediatamente, elas começam a perder energia. Porque o que alimentava essas vássanas, o que energizava essas vássanas, era a crença de que eu sou pequeno, incompleto, insuficiente, inadequado, e eu preciso, me dê. Quando você se toca, imediatamente essas energias, elas entram num regime de... Morre por inanição. Starvation, que a gente diz. Um regime de fome. Porque nós já não alimentamos aquelas noções, porque a gente está firme, estamos firmes na nossa compreensão daquilo que se refere à minha real natureza, à minha real identidade. Então elas perdem energia, elas começam a morrer de fome. Então, nesse processo de purificação, o autoconhecimento tem um impacto muito grande e produz uma purificação muito forte, acelerada
Portanto, as escrituras dizem eles no purifier such as self-knowledge. Não existe purificador como o autoconhecimento. Eu também, de experiência própria, quando ocorreu para mim o autoconhecimento, eu não sabia nada disso, não tinha nenhum conhecimento realmente espiritual. Eu tinha conhecimento espiritual, mas da salada de fruta do mundo espiritual, né? De Sagadata e todos os outros gurus, fragmentos dos ensinamentos védicos, fragmentos dos ensinamentos do Vedanta, misturados com outras noções. Mas quando isso ocorreu para mim, a coisa mais intrigante é que eu comecei a responder, me relacionar com o mundo de modo diferente. E eu não compreendia isso. Aí, quando eu comecei a compartilhar, eu falava para as pessoas, é como se o meu ego estivesse se desmanchando, eu dizia. É como se eu não fosse a mesma pessoa, porque eu já não reajo no mesmo dia. São coisas simples, mas eu estou lá, é um período que eu estava muito doente, eu vou na cozinha, vou preparar um chá, um café, isso e aquilo, aí eu dou uma vacilada, derrubo a jarra, cai tudo no chão, suja tudo. Antes desse evento, antes dessa relação, porra, merda, eu ficava puto, entendeu? Isso só acontece comigo. Aí essas coisas pequenas começaram a ocorrer, aí eu vejo, caiu, nenhuma reação emocional, nenhuma reclamação, aí eu vou, pego o pano, pego o sabão, eu vou e limpo tudo. Eu falei, que estranho. Não era assim. Aí eu estava doente, acordava de manhã, depois de uma noite sem dormir, etc, etc. Antes, eu estava tão miserável que eu ia fazer todo mundo miserável em torno de mim. Sabe a pessoa miserável que gosta de fazer todo mundo miserável? Se eu estou miserável, alguém vai ter que pagar, né? Vai sempre a esposa ou o esposo que tem que pagar no início. Então, essas mudanças vão ocorrendo porque o autoconhecimento tem um impacto de purificação muito grande. Mas, voltando para o tema aqui, apesar dessa purificação, cada construção do Jiva é única e diferente. Cada um de nós tem um temperamento diferente, cada um de nós tem uma personalidade, um caráter diferente, porque o nosso programa é diferente. A purificação, existe a purificação, se acelera depois do autoconhecimento, mas ainda assim aqueles traços do nosso caráter, aqueles traços da nossa personalidade permanecem. Então é difícil responder como é que o Jivamukta responde interage com o mundo. Ele vai interagir com base ao seu autoconhecimento, né, dessa plataforma, mas ele só consegue transacionar no mundo através do seu Jiva. O Jiva é aquele que crescia, conhece e transaciona no mundo. Então, toda a transação dele, a interação dele com o mundo é através do Jiva. Então, ele tem que interagir segundo o seu temperamento, ele tem que interagir segundo o seu caráter, a sua personalidade. E cada caráter, cada personalidade é diferente do mesmo modo que cada floco de neve é diferente um do outro. Portanto, a gente não pode dizer, você vai caminhar assim. Sabe esses gurus que caminham assim? E o olho? E o olho assim, ó. E antes do satsang, olha Você conhece aqueles gurus que fazem transmissão olho com olho? Shakti pelo O John DeLuca é o cara, é o palhaço mais incrível. O pessoal lá em Índia foi ver ele senta e tem umas 100 pessoas, ele começa. Aí tem gente que treme, chora. Aí as pessoas começam a chorar. Tem um aqui também no Brasil, o Marcos Valverde. Isso tem. Ele faz isso também, o satsang dele calado. Entendeu?
gente não Olha pode. aí no YouTube. Tudo. Isso aí é tudo um ato. Mas ele faz, né? Vocês sabem que existe, os Estados Unidos é a terra da criatividade. Nos Estados Unidos Tem um curso, né? existe um curso intensivo de treinamento para virar guru. Não! É juro? Existe? Existe? Você quer ser guru? Você teve uma epifania ou dois? Você quer ter sucesso? Você quer abrir a sua sanga? E viver de doação, etc, etc? Venha para nós. Aí você tem que gastar aqueles $5.000. O cara que criou o curso é ainda mais esperto dos gurus que vão fazer o curso. Né? Aí eles vão ensinar você como falar. Você não pode falar aquilo que você quer falar. Você tem que estudar um script. Então, falar, que palavras falar, como pausar suas palavras, o modo que você olha, o modo que você caminha, etc, etc. Então, é tudo um ato. O marketing, é tudo um ato. Então, apresentação. o iluminado tinha um cara lá no tempo de Osho, que tinha um indiano que era fisicamente muito parecido com ele. Ah, esse cara deu um escândalo. Você tá sabendo? Recentemente deu um escândalo com ele. E ele, no nosso tempo, ele ia em Osho, ele deixou a barba crescer, ele era uns 20 anos mais jovem de Osho, mas com aparência física enorme. Ele ia lá, com o globo dele, com a barba longa dele, e ele caminhava no ashram assim, do mesmo modo que caminhou hoje. Naturalmente, quando você faz esse curso para virar guru, você tem que aprender o sorriso do guru. O sorriso do guru é assim. E não só isso. Você tem que aprender como é que você tem que abraçar. Como guru, existe um abraço especial também. Entendeu? Tem que saber abraçar. Então você aprende todas essas coisas. Então não tem modo de definir. Esse cara, ele imitava Osho. E aí o que acontece? As pessoas se impressionavam com ele. Aí depois de um ano ou dois, lá no ashram, no Pune, quando ele ia para lá desfilando, imitando Osho, aí ele já tinha 3, 4, 5 discípulos atrás dele, imitando ele também. É o rebanho mesmo, entendeu? Aí virou professor de guru sem saber. Ele virou um guru, cara, famoso. Osho morreu, os anos foram passando, as décadas foram passando. Em terra de ignorância, se o cara tiver 1/3 de um olho, ele é rei. Essas pessoas que pensam, eu perdi o Osho, mas agora tem o mini Osho aqui. Começaram a ir para lá, começaram a dar dinheiro para o cara, ele abriu um ashram assim em Portugal, não sei aonde, México. E você, se você vê os vídeos, você não acredita. Aquele que tá sempre assim, sem blusa. Ele se acha muito gostosão. É, muito gostosão, come todas as meninas, entendeu? E ele ali, e aí ele faz aquelas coisas que o Osho fazia, assim, ó. Aí ele vai assim, faz assim pra você, aquela música alta, ele faz assim pra você, aí você... É uma comédia, mas vale a pena ver. Vale a pena, eu me diverti. É muito divertido A ver. gente ficou vendo quando você teve aqui o último vídeo. Aí aconteceu com um cara que no meio de todo o processo de loucura dele, ele teve um ataque do coração. Quase morreu. Tiveram que operar ele, teve um ataque de coração. Heart attack. Aí depois do heart attack, ele publicamente veio e ele explicou o heart attack dele. Sabe o que foi? Foi uma explosão de Kundalini. Te juro. Ele deu uma explicação esotérica do porquê do seu heart attack. A energia, o chakra, a Kundalini era tal e produziu isso tudo devido ao seu estado elevadíssimo, né, de consciência, etc. Carne de porco não tem nada a ver com isso. Então, como é que a gente vai descrever o Jivamukta? O Jivamukta não pode ser definido, é assim, sabe? Porque cada Jiva tem um desenho de construção, mas fundamentalmente o Jivamukta é aquele que se comporta. O Jivamukta é aquele que se comporta com uma certa elegância derivada da não dependência nos objetos de experiências, de circunstâncias, pessoas. O que vem, vem.
tudo está bem quando está bem, e tudo está bem quando está mal. Então essa qualidade de equanimidade, de dispassion, né? Tranquilidade, de serenidade, apesar das crises, o melhor modo de observar a vida, verificar o seu guru, é conseguir entrar por trás da cortina e ver como ele se comporta no dia a dia. Aí você vai examinando, como a gente falava ontem, o quanto frequentemente ele tem uma crise. Se ele tem uma crise uma vez por mês, tudo bem, o cara está bem evoluído, né? Se ele tem uma crise uma vez por dia, se o cara precisa de trabalho ainda, mas tudo bem, melhor do que eu, porque eu tenho uma crise a cada hora, né? Aí você tem que medir também, quando ele tem uma crise, quanto tempo a crise dele dura? Porque se ele tem uma crise e a crise dura por 2, 3 dias, então o cara precisa de trabalho ainda, né? Muito trabalho. O autoconhecimento não deve ser assim tão firme, né? Então existe, em geral, um modo de... Vamos ver como é que o Krishna responde isso, porque ele não respondeu exatamente como a Arjuna gostaria que ele dissesse. Você sabe, a gente gosta de dizer, é assim ou é assado, é branco ou preto, né? Não, eu quero saber precisamente. E quando a gente chega na espiritualidade, as respostas não são jamais assim, faça isso, não faça aquilo, é branco ou preto, é certo ou errado. No Vedanta, aquilo que a gente mais ouve é sim e não, né? É sim, mas também é não. Aí a gente tem que compreender essas aparentes contradições. A própria pergunta remove a ideia empírica e define a iluminação como sabedoria constante. O professor usa a palavra sabedoria e não conhecimento, porque conhecimento é apenas conhecimento. Sabedoria é o autoconhecimento. Isso é uma distinção interessante que o gente está colocando isso. Às vezes a gente diz que o realizado, o iluminado, é uma palavra errada, é uma pessoa sábia. A gente já notou que a gente aprecia e curte os nossos gurus, porque quase sempre, inevitavelmente, eles são mais sábios do que a gente. Porque uma pessoa autoconhecida, autorrealizada, naturalmente a sua mente é resolvida com a predominância de Sattva Guna, e Sattva Guna é responsável por clareza mental, compreensão. Uma das coisas mais incríveis que eu observei quando isso ocorreu para mim, em 2011, é que eu comecei a ficar sábio. Da noite para o dia eu comecei a ficar sábio. Eu não sabia por quê. Predominância de Sattva Guna. E aí você começa a fazer as leituras do campo, responder daquela plataforma de maior clareza mental. Então, ser iluminado é um ser sábio. A pergunta remove a ideia e define a iluminação como sabedoria. Sabedoria constante. O professor usa a palavra sabedoria e não conhecimento, porque conhecimento é apenas conhecimento. Sabedoria é o autoconhecimento aplicado. Olha que legal, autoconhecimento aplicado. Você sabe quem você é, sua mente é clara, e você vive a vida respondendo aos estímulos do campo, daquela plataforma de clareza mental. Tem um ditado que diz que próximo à iluminação, às boas maneiras, à boa conduta, né, a iluminação é a coisa mais elevada. O que significa, em inglês é diferente, mas é next to, né, next to enlightenment, next to good manners, enlightenment is the second best thing. O Dharma. É depois, né? Assim. Esse next method é depois, né? Isso, Depois those are, yeah. So, primeira coisa é Dharma, good manners. Viver uma vida que traduz, entendeu, Dharma, etc, etc. Então, abaixo disso, iluminação é a segunda coisa mais importante. Por quê? Qual é o como é que se diz? What is the good? What is the
O benefício. Qual é o benefício? Eu não posso mais fazer satsang em português sem você, Ana. Você me salva em todos os momentos. Qual é o benefício da iluminação? Ela não se traduz como ações dármicas, ações em harmonia com o filho, entendeu? Paz, tranquilidade, amor, cooperação, colaboração. Né? Então, se você diz que eu sou iluminado porque eu sei que eu sou, aí você trapaceia, manipula, engana, explora os seus estudantes, entendeu? Mente, rouba, etc, etc. Então, que tipo de benefício? Que tipo de iluminação? Que tipo de benefício? A iluminação só é válida se ela se traduz como boas maneiras. Por isso que boas maneiras é superior à iluminação. Na verdade, os desejos dessa pessoa continuam, né? Ele deseja amor, ele... Então, não ficou convertido em sabedoria, né? Ele se acha, mas não é. Porque o desejo continua. Exatamente. Né? Eu preciso de amor, eu preciso de segurança, bens materiais para me sentir seguro. Eu preciso de devoção dos meus discípulos. A maioria desses gurus, eles têm essa dependência pela devoção dos discípulos. Então, ele não é realizado. Quase sempre são pessoas que têm uma realização, mas essa realização não permanece aquilo que a gente chama hard and fast. Não solidifica. Não é firme. E sempre presente. Eles tiveram um vislumbre, tiveram uma experiência, tiveram momentos assim, mas as vássanas, baseadas na ignorância, elas vêm e começam a desafiar aquela realização. Aí a pessoa fica naquele estado que o meu guru, meu professor James Swartz chama de vagalume. De vez em quando a luz se acende, você se sente livre e autoconhecido. Aí a luz se apaga, as vássanas operam você e você age em contradição com a sua confiança, a sua confidência de conhecimento. Então fica assim, fica confuso para os estudantes também. Porque as pessoas ficam observando, né? Pô, cara... As vássanas não morreram de fome ainda. Elas não morreram. Isso porque é importante esse ponto, Sasha, porque quase ninguém no mundo espiritual se submete aos ensinamentos das escrituras de Karma e Dharma. Entendeu? Inclusive, você pode fazer tudo o que você quiser, não é mais ou menos isso? E que depois, quando você estiver iluminado, você vai passar a entender o Dharma, né? A sua resposta não vai ser mais adármica, né? Mas não é isso. Ele era muito tolerante. Não é isso, não é exatamente, não é o que ocorre. Uma coisa é você saber, do ponto de vista mental e intelectual, e outra coisa é você assimilar os ensinamentos de tal modo que eles sejam traduzidos no seu modo de viver. Osho é um exemplo de uma pessoa que, segundo mim, ele sabia quem ele era, mas ele tinha tantas vasanas adármicas que forçavam ele a agir de maneiras indevidas. Então, controlar, manipular, jogar com as pessoas, isso e aquilo, porque ele tinha uma ambição. Ele foi um dos caras mais ambiciosos que eu conheci. Ele queria ter um impacto no mundo, que ele chamava o meu sonho, de transformar a humanidade. Olha que ambição. Só isso. Só isso. Projeto Novo Homem. New Man, né? Uma ambição enorme. E ele achava que ele ia fazer isso, né? Começando pelas doações. Milhões e milhões de dólares tinham que chegar primeiro para desenvolver todos os ashras, todos isso e aquilo. E a única coisa que ele apresentava para a gente é: o único remédio que eu tenho aqui é meditação e terapia. Meditação e terapia, meditação e terapia. Foi ótimo para mim. Mas aquilo ali é o kindergarten, é o pré-escola da pré-escola, entendeu? Quando a criancinha de 1 ano e meio vai para a pré-escola, aquilo ali, do ponto de vista espiritual.
psicologia, né? Ele tinha bons insights na psicologia, terapia, todas essas pessoas, os terapeutas famosos, competentes no mundo, se sentiram atraídos por ele, foram lá e começaram a oferecer os serviços dele. Ele era mais sábio do que todos nós, e ele dizia, ele tinha carisma, ele comandava a tropa inteira. Então ele começou a pegar uma centena de práticas de meditação e falei assim, olha, essas meditações, escolha aquelas que você se familiarize, que você se identifique mais. O que é que se consegue com a meditação? Um momento de relaxamento. A meditação produz um momento de relaxamento mental, físico, emocional, principalmente aquelas meditações ativas de hoje. Mas a meditação sem conhecimento, sem Sinfonias também, né? a contemplação, Sem conhecimento. a meditação sem que a gente aplique conhecimento numa mente no estado meditativo, é um desperdício de Sattva-guna. Você produziu de Sattva-guna, aí você curtiu. Frequentemente eu dou esse exemplo. Eu me sentia pequeno, small, complexo, de inferioridade, isso e aquilo, eu ia fazer as meditações. Aí eu me livrava de toda aquela bobagem na minha mente, de comparar disso e daquilo. Aí eu me sentia, aquele termo muito usado no mundo espiritual, agora eu me sinto centrado, né? Não, você se livrou de alguns conceitos que perturbam a sua mente. Conceitos de adequação, isso e aquilo. Aí o que eu vou? Agora eu vou dançar, eu vou pro bar do Asha, porque eu quero, I want to show to the girls, I want to mostrar para as minhas paqueras, que agora eu estou centrado, eu sei, cheio de confiança, isso e aquilo, vou mostrar o lado bom da minha face, né? A gente sabe disso, né? Quando a gente se sente bem, mas quando a gente está com a mente resolvida, aí sim que a gente deveria, se a gente é um meditador em busca de alguma coisa outra que relaxamento mental, a gente não iria gastar aquela condição mental simplesmente para mostrar para o mundo. É como se eu comprei uma bolsa Prada. Aí você tem que ir com essa bolsa Prada o tempo todo mostrando para todo mundo, se você fica com ela guardada, qual é o benefício dessa bolsa Prada, né? Então você tem condição de clareza, de confiança, né, derivada de sati, você tem que mostrar para todo mundo. E ver se você consegue uma paquera, etc. Vai impressionar as meninas, os meninos. Mas em vez, não, quando você medita, aí você deveria meditar depois de meditar. Aí depois que você meditar, você começa a contemplar, começa a realmente investigar. Né? Pegando essa colocação de que a gente tem que colocar acima sempre o Dharma, né? Mesmo como o alvo ser esse antes mesmo da realização. Aí o indivíduo, ele realiza, né? E pegando aquela tua fala de que o preço da realização é a eterna vigilância, então o indivíduo, por exemplo, que ele é realizado, mas ele mantém, embora aquelas vasanas tenham menor aderência, vamos supor que o programinha dele tem muita irritabilidade, né? E aí é aí que se aplica essa coisa da eterna vigilância, né? Porque esse comportamento, essas tendências pode gerar adharma, né? Sim. Ele pode ter um comportamento adhármico mesmo sendo realizado. Exatamente, é um exemplo típico. Eu posso dar dois exemplos. O meu exemplo é o exemplo de Ranjit. Sim. Ranjit não era uma pessoa legal, ele mesmo diz. He was a jerk. Entendeu? Ele era um cara agressivo, ambicioso, só pensava em sexo e dinheiro. Entendeu? Aquele cara super sexual e super atraído por dinheiro. A vida dele era só aquele, ele era uma bestia, né? Como a gente diz em italiano. E vivia tudo aquilo. Aí na idade de 26, 27, ele estava entrando ele estava morando no Havaí, estava entrando no post office, no
Correio. no correio. Aí ninguém sabe de onde chegou aquilo. Ele teve uma epifania, que foi uma coisa que enlouqueceu ele. Uma epifania das mais incríveis. Se vocês gostam de pornografia espiritual, ele chama isso de pornografia espiritual. Tem o livro dele chamado Mystic by Default. Esse livro é incrível. Ele descreve todas as epifanias que ocorreram para ele, apesar de ele ser um jerk, ser um filho da puta nessa vida. Ele simplesmente foi no post office, essas explosões de epifanias começaram a acontecer e começaram pá, 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 uma depois da outra, uma depois da outra. Aí aquilo ali mudou o curso da vida dele. Ele parou de fazer aquelas coisas que ele estava fazendo e foi para a Índia e virou um sadhu, um yogi na Índia, tentando descobrir o que estava acontecendo com ele. Fez todo tipo de austeridade na Índia, todo tipo de austeridade. Passou tantos anos ali tentando descobrir o que tinha ocorrido para ele, descobrir o que é essa história aqui, como me iluminar, como me realizar. Ele falhou em tudo, porque ele estava navegando no mundo da yoga, causa e efeito. Sabe, um esforço, mas ele fez austeridades horríveis mesmo. Ele engolia metros e metros de algodão, entendeu? Para depois tirar tudo, para ir purificando todas essas noções loucas, austeras. Ascetas, Certo? Então, depois de fazer tudo isso, ele cansou e ele falou assim, isso não vai levar a nada, já passei anos sofrendo aqui tudo isso, eu vou voltar para os Estados Unidos, vou concluir a minha faculdade e vou viver uma vida comum, e me assegurar o meu futuro. Quase todo buscador espiritual passa por isso, eu passei umas 2 vezes por isso, agora chega, já arrisquei muito aqui. Aí ele foi. Aí, quando ele começou a querer reorganizar a vida dele, a mãe dele estava feliz, isso e aquilo, um amigo dele fala assim, ei, tem um Swami dando uma palestra aqui em São Francisco. Ah, não, acabei com tudo isso, não tenho mais nenhum interesse, etc. E o cara insistiu, aí ele foi. Quando ele foi, ele viu a fotografia de Shimayananda, imediatamente ele se identificou e falou assim, encontrei meu guru. Aí quando ele foi lá e ouviu o Shimaya, com aquela exuberância dele, né? Bateu nele assim, falou, uau, é isso. Passei anos na Índia procurando pelo meu guru, agora finalmente eu encontrei. Eu tinha acabado de chegar. Aí ele voltou em casa e falou, ei mano, pai, foi um engano. Estou fazendo as malas e voltando para a Índia de novo. Os pais falaram, oh meu Deus, o cara é louco, não tem jeito mais. Né? Voltando para a Índia. Ele voltou para a Índia. E depois de 3 anos no ashram do Shimayananda, 2 anos e meio, perto de 3, ele se tocou. Ele, né, reconheceu quem ele era, isso e aquilo, falou tudo bem, eu toquei. E o Shimayananda tentou convencê-lo a fazer o vow de sannyasi, permanecer como sannyasi, estudando com Shimaya, e depois ensinando dentro da tradição. Mas ele tinha um outro destino, outra vasana, ele tinha outros desejos, ele tinha desejos dentro dele. Um desejo dele era de levar esse conhecimento para o Ocidente. Então, ele tinha rajas, tinha desejos, ele voltou para os Estados Unidos, montou um clube, um ashramzinho, entendeu? E começou a combinar atividades para fazer grana, em nível de comunitário, e ensinamentos daquilo que ele conhecia do Vedanta. Ele disse que no início o ensinamento não era tão legal, porque ele estava imitando Shimaya. E depois, com o tempo, ele reconheceu que aquilo não era genuíno. Aí ele começou a tentar encontrar uma expressão própria sua. Mas mesmo depois da realização e anos de purificação, ele tinha uma personalidadezinha difícil. Difícil. Uma irritabilidade que qualquer coisinha ele podia te dar um karatê. Então eu tive a oportunidade de receber uns tapinhas dele que eu não merecia. Eu não merecia, mas por outro lado,
Mas, por outro lado, ele teve, pelo menos naqueles casos, a humildade de, no dia seguinte, me pedir desculpa. Ah, sério? Pedir desculpa. Bom, isso são aqueles remanências, esses resíduos, desses traços de personalidade, essas sanskaras, essas vasanas de irritabilidade. Usamos de novo o exemplo de Ramji. Ele tinha uma vasana para o sexo que era um monstro. Ele queria comer todas. Entendeu? Ele tinha essa vasana. E depois, quando ele já estava com 45 anos, e essa vasana ainda ficava perturbando a cabeça dele. Já se imagina, o cara é professor de Vedanta, tem essa vasana para o sexo, e ele tem que ser uma representação da Sampradaya, né? E na cabeça dele, de novo, vem essa fantasia de querer fazer sexo com aquela pessoa que está se confiando nele como um professor. Ele diz que ele rezava para Ishvara: por favor, Ishvara, me livra desses pensamentos, dessas tendências, né? Me livra. Ele falou que teve que esperar quase até a idade de 50 anos para se livrar desses pensamentos sexuais. Olha que loucura, o cara sabia que ele era uma mente brilhantíssima e essa programação do Jiva rodando, né? Essa vasana, essa sanskara profundamente arraigada. Aí, você pensa que ele se livrou completamente da vasana? 6, 7 anos atrás, eu estava lá em Bend com eles ano passado, passei uns 10 dias lá na casa deles, e eu perguntei a Sundari, Marcela, perguntei a Sundari, como é que foi o encontro de vocês? Aí ela falou: foi tudo ele. Eu falei: como é que é? Conta aí. Aí estava a Ramji, ela, eu e mais 2 pessoas também. Conta aí. Aí ela falou assim: eu conheci ele num seminário na África do Sul, aí eu comecei a estudar com ele. Aí eu sentei que ele estava olhando para mim, aí eu comecei a fazer perguntas e respostas. Aí, em perguntas e respostas, ele começou a insinuar que ele gostaria de me conhecer melhor. Aí um dia ele escreva: você é o tipo de pessoa que eu posso me apaixonar no primeiro instante. O cara já tinha 40 anos de Vedanta, né? Se apaixonou pela discípula, viu que era uma senhora bela, solteira, brilhante, com mente brilhante, né? E aí ele jogou a isca dele. Aí eu comecei a rir, eu falei: pô, Randy, parece mesmo. Aí ele, com que nem uma criancinha, ele é gordinho, baixinho, né? Parece um. Ele falou assim: estava pescando, né? Ele gosta de pescar, né? Ele sempre pescou lá no interior nos rios, montanhas. Ele estava pescando, né? Aí ela mordeu a isca e eles começaram a se encontrar. Aí foi o amor da vida dele. Foi tão engraçado quando ele descrevia: é um amor como um outro, um amor. Acho que eu falei: o cara tá doido. O cara endoidou, entendeu? Ele está acreditando no amor de novo. Aí depois ele tirou fora essa onda de não dual love. Ele começou a fazer vídeo e tal: não, isso é não dual love, mas eu olho assim, não dual love. Não existe não dual love, não. Dual love é sempre entre 2 partes, em dualidade. Não, é porque é o ser amando ser mesmo, tudo bem. Mas aí ele diz, ele diz claramente: não, eu não posso ficar longe da minha esposa. Eu sou apegado a ela. Sou apegado a ela. Ele gosta de expor a sua jiva também, né? Do mesmo modo, eu era uma pessoa que tinha muita raiva. Eu era emputecido com o mundo, porque eu tive muito karma. Eu achava que o mundo era contra mim. Todo mundo estava ali para me humilhar, me amassar, me diminuir, etc. Então, a minha complexidade psicológica era em torno a raiva, explosões de raiva. Todas as minhas namoradas me deixavam por causa dessas explosões. Então foram precisos 30 anos
de purificação, terapia, isso aí, o autoconhecimento. Quem conhece a minha esposa, fala com a minha esposa, ela diz o que eu era e o que eu sou agora, entendeu? E isso então para ilustrar o valor do autoconhecimento. Vamos ver o que Krishna diz. Muito embora alguns traços das personalidades permaneçam por algum tempo. Por isso que o processo de purificação é um processo necessário, é um processo relativamente sem fim. Quando uma pessoa desiste dos desejos, quando elas aparecem na mente e permanece feliz somente com seu próprio ser, podemos dizer que ele ou ela é uma pessoa discriminadora. Então, olha como é que ele responde. Ele não vai responder dizendo, você tem que se comportar assim. As religiões dizem, né? Normas de comportamento. Você iluminou? Então, olhar com os olhos abertos, etc. Ele diz, não. O Krishna, sendo uma pessoa, sendo Ishvara, né? Uma representação de Ishvara, quando uma pessoa abandona os desejos, as vasanas vinculativas, compulsivas, quando abandona os desejos, quando ele aparece na mente, e permanece contente somente em sua própria existência consciente, podemos dizer que essa é uma pessoa discriminadora. Olha que linda a resposta dele, né? Ele vai indiretamente respondendo Krishna. Então ele não só está respondendo que é assim assado, ele está apresentando o ensinamento. Ele está se referindo aqui a uma das qualificações, uma das características do céu auto-realizado, que é o controle da mente. Quando você abandona os desejos, na medida que ele aparece na nossa mente consciente, ao invés de enganjá-los é uma palavra boa? Enganjados. Segui-los, energizá-los, ou pôr em ação, expressá-los. Entendeu? Quando você simplesmente filtra esses desejos, você desiste, abandona eles. Naturalmente a gente abandona eles na medida que são desejos não em harmonia com o Dharma, não em harmonia com o seu autoconhecimento. Quando você abandona, desiste dos desejos quando ele aparece na mente e permanece contente, feliz com você mesmo, podemos dizer que ele ou ela é uma pessoa discriminadora. Ele não está nem se referindo a uma pessoa iluminada ou realizada, discriminadora, porque esse é o primeiro passo. A gente tem que desenvolver controle mental. Capacidade. Como é que a gente vai controlar a mente? A gente fala tanto de controle mental, né? Generalmente, no mundo da yoga, a gente quer controlar a mente de modo disciplinar. A gente quer assim, não, a minha mente é dispersa. Quando ela é tamásica, não tem jeito. Você vai tentar controlar a mente, aí você dorme. Aí você acorda 45 minutos depois, quando a sinetinha da meditação, toca de novo. Quando a mente é rajada, você tem chance de meditar. Então a mente rajádica, ela começa a ficar dispersa, você não consegue controlar a mente. Né? E, abrindo um parênteses, a meditação, em geral, é sinônimo de paralisar o fluxo de pensamentos. Quando a gente fala em meditação, a gente quer simplesmente diminuir o fluxo de pensamentos e chegar ao ponto de remover os pensamentos, né? Para experienciar o silêncio. Então, quando a gente vai meditar, quando a gente fala de controle mental no mundo da yoga, quase sempre é uma sadhana, uma prática de tentar diminuir o fluxo da mente, relaxar a mente, de tal modo que os intervalos entre um pensamento e o outro são maiores e a gente começa a experienciar um pouco de silêncio, um pouco de paz. Pensamentos é que agitam, perturbam a nossa condição
mental. Então, sem pensamento, por exemplo, do sono profundo, a gente relaxa, a gente se sente completo, realizar, não existe nenhum problema. Com o pensamento existe sensação, emoção, coisas a fazer, resolver problemas. Então, a gente vai meditando para evitar os pensamentos, evitar os objetos. Então, em geral, controle da mente significa supressão do fluxo dos pensamentos. A gente usa estratégias mais diversas para neutralizar ou para anestesiar esse fluxo de pensamentos. Então, mas o que ocorre é quando a gente suspende os esforços da meditação e a gente volta para as nossas atividades, a composição da nossa mente, as três energias se modificam novamente e a mente volta a funcionar segundo a sua natureza aparente. Não? Agora, por que Ishvara criaria a mente se o propósito da mente fosse o de ser removida, destruída? A mente foi criada para pensar. E no mundo da yoga a gente pensa que a mente é o problema, é o vilão. E ela tem que ser removida, destruída. Então tem que parar, tem que experimentar o vazio. Então a gente quer remover a mente, os pensamentos, que é uma coisa que Ishvara nos forneceu. A mente para pensar. Não? Então, o controle da mente através da supressão da mente, a disciplina, não é que seja totalmente para jogar fora, porque a meditação experiencial de domar, disciplinar a mente através da força, ela tem um papel importante também. Ela produz um exercício que produz one-pointedness. Ela vai produzir mais foco, a mente vai ficando disciplinada, vai permanecer mais focalizada. Quando você precisa de focalizar em determinado trabalho, seja ele espiritual ou otherwise, você tem a capacidade de foco mais desenvolvida. Entendeu? Mas, em geral, quando você disciplina a mente através da força, aí, quando você para, suspende a sua meditação, parece que os pensamentos eles se vingam depois, que eles ficam ainda mais alucinantes. Então, qual seria um modo eficaz de controlar a mente, já que a mente não pode ser domada? Não, pode sim. Você pode desenvolver, virar um yoga, desenvolver uma vasana para Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa Samadhi, você vai desenvolver uma vasana que depois facilmente você entra naquele estado onde não existe nenhum pensamento e nenhum objeto. E o sujeito desaparece também. Então isso é iluminação. É a ausência do mundo. Se isso é iluminação, a ausência do mundo, a ausência de experiência, por que você não acaba com a sua vida? Aí você ilumina o mundo, ilumina tudo. Ilumina tudo. Não me abraçando, não. Todo dia que a gente dorme, a gente vai a Nirvikalpa Samadhi. Mas aí a gente acorda, o mundo aparece, os objetos aparecem, nossos desejos, ragas e desejos começam de novo a agitar nossa mente. Eu quero o que eu quero e eu não quero o que eu não quero. Então, qual é o modo de realmente controlar a mente sem destruir a mente, sem cometer suicídio? Você pode, a opção de Nirvikalpa Samadhi é uma opção. Eu tenho um amigo meu que ele vive, é professor de satsang, ele medita 8, 10 horas por dia. Eu tive diversas discussões com ele. Eu falo para ele, cara, você está perdendo a vida. A vida está rolando aí fora. Você está aí de olhos fechados no quartinho cheio de fotografia de Ramana, entendeu? Tentando experimentar o vazio, etc, etc. Aí depois ele dá o satsang dele de 15, 20 minutos, que diz blô, 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 coisas sem sentido, emoções vagas, etc, etc. You are missing out, man. Ishvara nos deu a vida para a gente curtir. Para que você quer negar a vida? Escapar dela, viver em Nirvikalpa Samadhi? Se quando você sai de Nirvikalpa Samadhi, as suas vasanas permanecem inalteradas porque você não abordou nenhuma daquelas vasanas.
Você precisa do intelecto numa condição satívica, de modo a você aplicar conhecimento e neutralizar as vássanas. Então, o único modo de controlar a mente de modo eficaz é através da assimilação desses conhecimentos. Quando a gente assimila o conhecimento, que a gente chama de Ishvara Knowledge, o conhecimento de Karma, Dharma e as leis governando aqui, a mente é resolvida através da compreensão de que nenhum desses objetos de desejo e aversão vão resolver o nosso problema. A vida é um jogo de soma zero, não existe paz, segurança e felicidade em nenhum objeto, existe somente dentro de mim, entendeu? A todos os níveis diferentes apresentados, ensinamentos apresentados à Vedanta, eles vão controlar a mente. Se a gente fundamentalmente só controla a mente através da compreensão, não através da supressão. Porque não suprime, né? Hã? Porque também não suprime. Suprime temporariamente. Você reprime, mas aquela energia fica lá. Volta. Na primeira oportunidade, Ela volta. com força total. E a compreensão tem o papel de convencer, né? Porque a compreensão faz você convencer a si mesmo daquele sentido. Então funciona. Você quer uma coisa porque quer uma coisa. Quando você é criancinha, a gente adora esses balões com oxigênio que ficam pendurados. Né? Oh, eu quero um balão, quero um balão. Oh, foi embora, esse aqui está amarrado no bracinho, quer um balão, quer um balão. Aí vai passando os anos, aí chega um ponto que você não quer mais saber de balão, você quer saber de outras coisas. Você perde completamente o interesse de balão. Por quê? Você amadureceu. Você compreendeu que um balão era uma fantasia na sua mente que te dá satisfação, mas fundamentalmente ele não te completa em nada. Então você vai começar a desejar outros objetos, de novo, com a sensação, com a fantasia que aquilo de repente vai te completar, te fazer feliz. Então, todos esses desejos, eles até mesmo se transformam. Né? Você obtém um objeto de desejo, o que ocorre? A lista imediatamente se alonga. Bum! Aí a gente experimenta um momento de paz, quando a gente obtém um objeto de desejo. Aí, imediatamente, o outro desejo é yes, but. Sim, mas. Agora eu preciso disso. Agora eu preciso disso. O único modo de controlar a mente é através da compreensão profunda de que a gente não precisa de nada disso. E mesmo que a gente não tenha essa compreensão da plenitude do ser, uma compreensão de que a gente não precisa se agitar em referência em relação a todos esses desejos, porque a obtenção desses objetos de desejos não depende exclusivamente de mim. A mente fica agitada na medida que a gente se sente responsável pelo nosso sucesso, absolutamente responsável pela obtenção de nossos desejos. Karma Yoga é um grande purificador, é um processo intermediário, é uma estação do trem intermediário antes de moksha. Essas compreensões do field vão estabelecendo essa predominância de sáttva devido à compreensão do mecanismo do sistema chamado Ishvara. Quando uma pessoa desiste dos desejos, quando ele aparece na mente e permanece feliz, ela desiste. Está usando a palavra desiste. Ela está dizendo que quando as pessoas reprimem, suprimem ou destroem os desejos, você simplesmente ignora o desejo. Como é que você vai ignorar um desejo? Somente se você compreender a futilidade do desejo. Somente se você tiver uma compreensão clara da futilidade do desejo. Se abandona quando eles aparecem na mente e permanece contente com seu ser próprio. Essa sim é uma pessoa discriminadora. O que torna a mente livre do sofrimento? Livre do sofrimento significa ela permanece focada no ser. A mente não tem uma natureza própria, ela se torna o que quer que esteja prestando atenção. Isso é interessante. Conceito interessante. Então, a mente não tem natureza própria.
ela deve a sua natureza ao ser. Agora a mente, ela começa a focalizar no ser, naturalmente no símbolo do ser, né? E a mente tem essa capacidade de permeabilidade, de flexibilidade, que ela se torna aquilo que ela quer. É plástica, né? A plástica, gente, os objetos, e um outro tipo de ensinamento, os objetos aparecem fora de nós, mas porque a realidade da natureza e a não dualidade, na verdade, todos os objetos de experiência ocorrem dentro de nossa mente. Nossa mente tem a capacidade de take the shape of the object. Tomar a forma do objeto. Dentro da nossa mente. E a mente não é uma coisinha dentro do cérebro, dentro da nossa cabeça. Entendeu? A mente é alguma coisa que produz o corpo e todos esses órgãos que incluem o cérebro, o músculo, ou seja lá o que for, a matéria. A pessoa livre não anseia por prazer. E ela é livre de cobiça, medo e raiva. De novo, é um processo. Cobiça, ambição, ela não anseia por prazer, ela não compete. Tudo isso são condições derivadas da auto-ignorância. Ela não se sente superior ou diminuída, etc, etc. E ela é livre do medo e livre da raiva. Mas ainda assim, algumas irritações, alguns momentos aqui e ali, existem exemplos mais diversos de gurus que nos mostram que esses resquícios de tendências, né, da personalidade do indivíduo se manifestam de vez em quando. Todos anseiam por prazer porque eles não sabem que o ser é ilimitado. O ser realizado está livre do medo e raiva porque ele não precisa de nada para se sentir completo. Portanto, esses desejos por objetos como meio de completar, eles se esgotam. Eles não brilham mais, eles já não nos enganam, já não nos atraem. São 10h15, a gente quer parar? Vamos dar uma paradinha? Então dá uma paradinha 10h15, começar às 10h30 para ver se a gente termina às 11h40.